Pessoal, a palavra impeachment voltou a circular nos corredores do Congresso Nacional. Eu sei que você vai me dizer isso não vai virar absolutamente nada, já aconteceram outras vezes. O Rodrigo Maia está sentado em uma pilha de papéis, uma pilha de pedidos e não aconteceu absolutamente nada. Eu sei, você tem razão. Mas, pessoal, água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Esse é um ditado popular muito conhecido. Acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum momento. E assim, de tanta pressão, uma hora alguma coisa vai acontecer. E mesmo que não aconteça nada, e por mais que nós tenhamos certeza absoluta que não vai acontecer, fica fácil nós avaliarmos dessa situação por estarmos de fora. Mas Bolsonaro, que se vê no meio desse turbilhão, é claro que fica pressionado. Porque por mais certeza que ele possa ter que não vai acontecer nada contra ele fica, claro, com 1% de incerteza. Porque a gente sempre fica mais temeroso e pensando mais negativamente a respeito das estatísticas quando a estatística é conosco. E você sabe que o Bolsonaro não pode sair da presidência da República. Se ele sair, vai vir uma pilha de processos contra ele, até mesmo julgamento no Tribunal de Haia, então ele não pode perder. Ele não pode perder a eleição de 22 e ele também não pode sair da presidência da República. Por isso que ele fica tenso. E você sabe que Bolsonaro, ele é bastante paranoico. Ele não tomava água engarrafada, só tomava água da torneira porque ele tinha medo de ser envenenado. Quando ele saía de casa, ele olhava embaixo do carro porque ele suspeitava que tivesse alguma bomba. Mandava lá o Eduardo Bolsonaro e falava assim: filho, você quer ligar o carro pro papai? E o Dudu Bananinha falava: ai, não, papai, por quê? Não, vai lá ligar o carro. Ia lá, o Bananinha ligava, dava partida, o carro não explodia, aí o Bolsonaro saía. Claro que isso tudo é uma brincadeira, mas ele mandava o Dudu Bananinha porque era o mais descartável de todos os filhos do presidente da República. Mas ele fica com medo. Ele dorme ao lado de uma arma no local mais protegido do país, que é o Palácio do Planalto, que é o Palácio da Alvorada. E acorda à noite chorando. Ele mesmo revelou tudo isso. Então são coisas da vida do presidente que mostram que ele é bastante paranoico e mesmo que haja uma porcentagem pequena dele ser empichado, ele, claro, fica com muito medo. E eu quero mostrar para vocês algumas notícias que saíram no dia de hoje para vocês verem como que a situação está desconfortável para Bolsonaro. É mais um Natal que ele não vai passar tranquilo, porque ele sempre vai ficar com aquela sensação e principalmente com a obrigação de vencer a presidência tanto da Câmara quanto a presidência do Senado. E as instituições estão se voltando contra o presidente da República, porque saiu, e eu vou ler para vocês também, notícias contrárias e negativas a respeito do Arthur Lira, que é atualmente o candidato de Bolsonaro. Pode ser que amanhã ou depois entre até Tereza Cristina, como está sendo cogitado. Mas nós vamos falar sobre isso ao longo desse vídeo, então já aproveite, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora, sempre a meta do canal, e toda vez que você clica no botãozinho de gostei, um urso panda sorri nas florestas de bambu da China. É como se você fizesse uma cocequinha aqui nessa parte do ursinho panda. Vamos começar com a notícia do Merval Pereira. Notícia de hoje também, logo cedinho. A palavra impeachment voltou a circular no Congresso, diz Merval Pereira, referindo-se à reunião de Jair Bolsonaro com o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que encaminhou a Flávio Bolsonaro 2 relatórios clandestinos a fim de obstruir o inquérito da rachadinha. Pessoal, esse é o maior escândalo da história da nossa da nossa república, porque a ABIN, que é um órgão republicano, foi usado para atacar a Receita Federal e o Ministério Público, que são 2 outras instituições da República. Então esse é o maior escândalo da nossa República, da história da nossa República. Isso é muito sério. Aspas, a situação é muito grave. De acordo com a Cruzoé, os relatórios partiram do delegado Marcelo Bormvetti, apelidado de Homem do Capitão, devido à proximidade com Jair Bolsonaro desde que participou com ramagem da segurança pessoal do então candidato eleito. Uma reunião com órgãos de inteligência governamental para tratar de problemas legais do filho do presidente é, no mínimo, desvio de finalidade e improbidade administrativa. As investigações do procurador-geral Augusto Aras não serão difíceis. Basta que ele requisite às advogadas cópias dos relatórios que confirmam ter recebido.
O próprio Major Olímpio, que é do PSL, mas é um desafeto do presidente Jair Bolsonaro, o Major Olímpio, ele é senador da República, ele disse que se investigar muito, e não precisa nem ser uma investigação muito profunda, se você investigar muito, você vai encontrar irregularidades. Não existe crime perfeito, se referindo ao crime do Flávio Bolsonaro. Apesar das advogadas terem confirmado que elas receberam os relatórios vindos da ABIN, a ABIN volta a negar que tenha enviado esses relatórios. Eu vou ler para vocês a reportagem do antagonista também de hoje. A ABIN voltou a negar que tenha produzido relatórios para ajudar Flávio Bolsonaro a anular a ação penal que ele responde por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A última edição da Cruzoé revelou que Alexandre Ramagem enviou pessoalmente os documentos ao filho do presidente por WhatsApp. E mais, a reportagem revelou que há uma central bolsonarista dentro da ABIN, uma ABIN paralela. Nós precisamos lembrar que essa ABIN paralela já era uma ideia do Carluccio lá atrás, antes mesmo do Bolsonaro tomar posse. Ele queria criar essa ABIN paralela dentro da própria ABIN para investigar esquerdistas, comunistas dentro do governo Bolsonaro, e o chefe seria o Alexandre Ramagem. O general Augusto Heleno negou, proibiu isso, não, rejeitou essa ideia, isso não vai ter. Um general, nós não sabemos se foi o Heleno, porque foi dito isso em anonimato, né? A reportagem disse em anonimato, o general falou que alertou o presidente que isso daria em impeachment. Passados alguns meses, o próprio Alexandre Ramagem acabou assumindo a secretaria da ABIN e implementou essa ABIN paralela. Em nota, a agência afirmou que reconhece, aspas, o papel fundamental da imprensa, mas que a criação de falsas narrativas acarreta danos a pessoas, instituições e a devida formação da opinião pública. O problema é o seguinte, e aqui tem mais um resto aqui na nota, negando que eles tenham repassado isso para o Flávio Bolsonaro. Só que as próprias advogadas falaram que elas receberam, então alguém está mentindo. Quem está mentindo? A ABIN está mentindo ou as advogadas do Flávio Bolsonaro? Quem tem mais motivo para mentir é a ABIN. Claro, porque isso é um desvio de função, é um escândalo. Por que as advogadas do Flávio Bolsonaro iriam mentir? Não faz o mínimo sentido. Então a ABIN precisa se explicar e explicar urgentemente. E olhem só essa outra reportagem, hoje também da UOL, que confirma a primeira fala que eu li para vocês. Que o Ramagem trouxe pessoas da Polícia Federal que fizeram segurança para o Bolsonaro para trabalharem na ABIN. Essa é uma reportagem do Estadão que foi publicada na UOL. O diretor-geral Alexandre Ramagem levou para a ABIN ao menos 5 integrantes da Polícia Federal, parte deles envolvidos na segurança do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. Nos bastidores do órgão, servidores de carreira têm apontado o grupo de Ramagem como responsável por orientar informalmente a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então perceba, pessoal, que muitas informações estão sendo dadas e cada vez mais fica difícil para a defesa do Flávio Bolsonaro, para o próprio presidente da República. É muito complicada essa história. Por isso que o Bolsonaro precisa se proteger urgentemente, se proteger politicamente. Porque nós sabemos que um pedido de impeachment ele só vai ser aceito se houver clima favorável no Congresso. E reduz a possibilidade de um clima desfavorável ao presidente da República ele ter um presidente da Câmara que é favorável a ele. O problema é que muitas notícias acabam surgindo contra o Arthur Lira. Pessoal, perdoe o corte, o celular ele apareceu mensagem para atualizar, acabou cortando o vídeo. Mas eu vou ler aqui para você a notícia que saiu sobre o Ministério Público, uma notícia de hoje também. Olhem só. Ministério Público, notícia do UOL, Ministério Público recorre para anular a absolvição sumária de Arthur Lira por crimes em Alagoas. O Ministério Público de Alagoas anunciou hoje que recorreu da decisão judicial que absolveu sumariamente o deputado federal e pré-candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. No processo em questão, Lira é acusado de peculato e lavagem de dinheiro quando era deputado do estado de Alagoas. E para piorar ainda mais a situação do Arthur Lira e do próprio presidente da República, o Bolsonaro falou aquela bobagem a respeito do Congresso Nacional, do 13º. Os congressistas ficaram muito furiosos com o presidente da República. O Rodrigo Maia falou que o presidente era mentiroso, acabou também falando que o presidente era covarde. O Kim Kataguiri foi em plenária, xingou o Bolsonaro, xingou o Flávio. Então esse ataque gratuito do Bolsonaro ao Congresso também dificulta as negociações para eles elegerem o futuro presidente da Câmara. Uma situação complexa para o Bolsonaro que, como eu falei, não vai conseguir ter um fim de ano muito agradável. Mas vamos esperar, porque esse
jogo só está no começo e eu vou trazer para vocês todas as notícias. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Twitter, @profileoficial.